A lição de hoje que nós estaremos aqui junto com os irmãos é a oração e a queda. E essa lição tem por objetivo levar os irmãos à compreensão que a queda trouxe consequências ruins para toda a humanidade, tanto no aspecto físico, mas no aspecto existencial das pessoas, e também levar essa lição vai levar à compreensão que nós precisamos de mudar para ter uma vida agradável diante de Deus. Oração e a queda. Essa lição ela é muito importante porque ela vai mostrar alguns aspectos da nossa vida que por vezes nós achamos que eu tenho uma estrutura pecaminosa e a gente vai lá e Adão, algumas pessoas pegam isso como justificativa e às vezes tem a tendência de não querer mudar. Mas aqui nós vamos ver, o autor coloca uma situação interessante. O texto áureo da lição é em Gênesis, no capítulo 3, de 8 a 10, mas também tem outros versículos no próprio capítulo 3, quais vão ser mencionados, estarei falando aqui, mas também Jeremias 29, 12 e 13, coloca uma situação que nós precisamos ter em visão quando nós olhamos oração e a queda humana, a desestruturação que houve a partir lá do Éden, na vida do ser humano e seu relacionamento com Deus. Nós vamos ver que Jeremias fala uma coisa interessante. É colocado o seguinte, Deus fala através do profeta, e me buscareis e encontrareis, mas quando me buscarem de todo o coração. É uma visão interessante quando coloca o coração, que é buscar com a vida. Às vezes nós olhamos apenas o aspecto do órgão físico, mas quando fala em buscar de todo o coração, é que nós precisamos buscar Deus com a vida, com a nossa vida, e ter a vida no Senhor e com o Senhor. Primeira parte da lição coloca a visão dessa queda, e nós precisamos estar atento, porque aqui lembra o relato lá de Gênesis capítulo 3, ali na queda, exatamente os versos que eu coloquei para os irmãos, que coloca aqui, a visão que Adão estava no jardim e ele ouviu Deus andando no jardim e teve medo. Aqui o texto fala o seguinte, ali, eles estavam, andando pelo jardim e no momento que ouviram os passos do Senhor, primeiro casal na sua condição, eles ouviram. E aí houve uma pergunta, onde estás? O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. E minha pergunta é, quem disse que tu está nu? Quem falou que você estava nu? Então quando nós temos essa queda que Adão teve, e nós pecamos, nós nos escondemos de Deus. Em oração, nós nos escondemos de Deus por quê? Tem um autor, teólogo alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele, no seu livro Ética, ele exatamente trata sobre esse assunto, sobre a queda do homem e essa situação do ser humano se esconder de Deus. E aí, com isso, ele coloca a visão do pudor. O que vem a ser o pudor? O pudor é uma situação quando nós temos vergonha ou nos escondemos mediante um assunto que às vezes nós não comentamos em família, um assunto que às vezes nós mesmos nos sentimos envergonhados, e aí o que nós fazemos com esse assunto? Com isso que não é para ser dito ou falado. Nós não falamos, nós não discutimos, nós não perguntamos, nós não fazemos nada sobre esse assunto.
E ainda vem a pergunta: quem disse que você está nu? E a vergonha está ali. E lembrando que oração é relacionamento com Deus. E nós, o que acontece? O ser humano que se vê de uma forma vergonhosa, não quer se relacionar com Deus, conversar com Deus, e aí agrava mais ainda seu problema. E é exatamente sobre isso que o livro Ética e Dietrich Bonhoeffer, ele trabalha com esse assunto nesse trecho da Bíblia e com a visão do que? Lembrando que o nome lá do primeiro casal, Adam, traduzindo para o português, é o ser humano ou humanidade. E com esse sufixo final, que tem o men, faz o som ele é plural. E sendo plural, o que acontece? Fala da situação humana, vida. Então, a visão teológica, filosófica do texto ali, coloca o ser humano tentando, de uma forma independente, melhorar a vida dele sem Deus. Melhorar ou fazer suas coisas sem Deus, ou acrescentar situações sem Deus. É exatamente por quê? Pela uma situação que fez e não aceita, ou tem medo ou vergonha de ter Deus por perto. Porque sabe que nessa condição o que vai acontecer? Deus vai trazer um castigo, que algumas pessoas logo pensam nisso. E aí ficam na distância. E as pessoas pensam no castigo por quê? Vamos lembrar um pouco como quando nós éramos crianças, o que acontece e o que acontecia? Geralmente, quando fazíamos alguma coisa errada, o pai ou a mãe, o que eles faziam? Eles simplesmente, alguns colocam no cantinho, outros, dão as palmadas e outros, castigo mesmo. Não é só, não chama nem cantinho, é castigo mesmo. E mediante a isso, o ser humano, a humanidade, que se viu distante de Deus, se viu numa situação que não estava com Deus ou que fez coisa que não era para fazer. Deu voz, nós vamos ainda falar sobre isso. A serpente, ou deu voz à mulher, que aí é a questão que coloca uma situação que não, a culpa não foi minha, e às vezes nós temos muito isso, que a culpa não é nossa. E a lição coloca a visão, traz isso também, que às vezes nós não queremos aceitar nossa parcela de responsabilidade. E no verso 12 da lição, coloca uma situação exatamente sobre isso, interessante, que aqui coloca a mulher que me deste. Adão fala, me deste, ela que tu me deste, me deu de comer da árvore e eu comi. Ou seja, a culpa não foi de Adão. A culpa não foi minha. Eu não estou orando, eu estou orando porque eu tive um problema muito sério. Eu não estou com o meu relacionamento com Deus em oração. Que eu tive um problema tão sério que às vezes quando eu vou deitar na cama, eu não consigo nem dormir pensando no que eu fiz. Eu não consigo nem conversar direito pensando no que eu fiz. E aí o que acontece? Eu não me relaciono com Deus por causa disso. E vou me afastando de Deus. E vou ficando distante. E algumas pessoas confundem um texto da Bíblia, no qual Davi fala, Senhor, volta a me dar a alegria da salvação. Algumas pessoas dizem que ali Davi tinha perdido a salvação. Não é nada disso. Ali Davi estava com vergonha do que ele tinha feito. Davi tinha feito uma coisa errada. Estava com vergonha. E ele não conseguia estar em Deus. Deus na vida dele. Ele não conseguia adorar a Deus de todo o coração. Então ele queria que voltasse para ele a sensação boa de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de verdade, de poder conversar com o Senhor e andar com o Senhor sem ter a dificuldade do que aconteceu, o pudor. Que eu volto ao pudor, que é a minha pergunta.
quem é que está te condenando? E a nossa condenação quem faz somos nós mesmos, e aí nós nos afastamos. Volto à visão da comparação com a criação que muitos tiveram. Quando nós fazíamos coisa errada, quando mais novo, nós nos escondíamos. E o pai perguntava, cadê fulano? Cadê onde que ele está? Às vezes tem um dedo duro em casa, né? Algum irmão que chega, não, está ali. Aí eu peio. Mas é isso que acontece conosco também, aconteceu com Adão. E nós temos essa estrutura nossa existencial de seres humanos. E nessa estrutura nossa de seres humanos, nós temos essa tendência. A tendência de quê? De quando nós fazemos coisa errada, de se esconder. E não querer mostrar o nosso erro. E nisso, nós acabamos não aceitando a nossa responsabilidade que precisamos aceitar para ter uma mudança agradável na nossa vida. Nossa vida só vai melhorar em aspecto de mudança se nós quisermos essa mudança. Se nós não quisermos mudança, vai continuar do mesmo jeito. Se nós não fizermos planejamento, vai continuar do mesmo jeito. Não vai ter plano de mudança, não vai ter a situação que muitas pessoas falam, estou esperando a minha vitória. A vitória só vem se a gente lutar. E na luta requer o quê? A visão de você batalhar. Sem batalha, não tem luta e não tem nem vitória. E aí eu estou colocando até batalha em oração também. Que nós achamos que sem o relacionamento com Deus nós vamos ganhar alguma coisa? Não vamos. Nós temos que nos relacionar e na visão, como foi dito na lição passada, sem pensar que a oração é uma barganha. Porque muitas pessoas hoje estão pensando nessa visão de barganha e colocando até a visão equivocada do voto que tem na Bíblia, que fala sobre voto. Quando eu faço um voto com Deus, esse voto está relacionado à minha relação que eu tenho com Deus. E Deus me conhece. E Ele sabe o que vai acontecer mediante esse compromisso. Porque o voto que eu faço com Deus é meu compromisso do meu relacionamento com Deus. Quando eu tenho esse compromisso de relacionamento, Deus, Ele vê esse compromisso. E Ele dá prêmio, sim, através da visão do compromisso que eu tenho com Ele, com a fidelidade que eu tenho com Ele. Olha meu servo Jó, é o que tem na Bíblia. Jó tinha um compromisso de relacionamento com Deus. E era um relacionamento presente. Por isso que muitas coisas aconteceram, mas, porém, depois ele teve a vitória. E aqui a lição também traça a situação que, por vezes, o ser humano, ele tem a visão que ele é vítima das circunstâncias. E olhando lá, indo para a visão lá do texto da queda do ser humano, ele foi vítima, porque na verdade ele e a Eva foram vítimas porque foi a serpente. Coitados dele, tinha uma serpente lá que fez uma maldade com eles. Coitada, a serpente era mais forte, tinha uma lábia, como muitas pessoas falam, uma lábia melhor, né? E conseguiu influenciar. É tão triste isso. Olha, eu gostava muito de ir na igreja, mas depois que eu entrei na faculdade, é estranho até ouvir isso. Mas a gente ouve muito isso. Eu sou assim porque meu pai era assim. É estranho ouvir isso, mas a gente ouve isso. Eu sou assim, eu tenho que ser assim, eu sou uma pessoa doente porque meu avô era doente. A gente ouve isso. Sendo que se a gente vê algumas situações, voltando até a falar sobre o voto, e sobre algumas coisas que se tornam rituais no meio religioso, Jesus Cristo, certa vez, está escrito lá em Mateus 9, verso 13, e Jesus falou que ele
ele não queria mais sacrifício, era misericórdia. Ele estava aqui mostrando claramente que rituais não tem nada a ver com o relacionamento ser humano com Deus. Rituais não tem nada a ver com essa situação das circunstâncias. Não tem nada a ver porque o pai, a mãe, ou eu nasci assim. Aí as pessoas fazem algumas situações porque eu fui vítima de uma situação. E não assume no que nós já falamos a responsabilidade. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade desse relacionamento maravilhoso do ser humano com Deus. E aí eu vou citar um outro teólogo alemão, Jürgen Moltmann, que ele fala uma coisa interessante, exatamente que eu coloquei quando eu comecei a falar aqui da queda. A queda foi algo do ser humano, foi terrível. E Jürgen Moltmann, no seu livro O Futuro da Criação, Jürgen Moltmann fala sobre isso, que quando o ser humano caiu, ele trouxe uma situação difícil, até uma situação que, se a gente olhar, quando nós olhamos de perto, parece uma maldição para toda a criação, não foi só para a vida do ser humano, mas foi para o planeta. Ele coloca a questão ecológica, sim, porque nós temos a tendência, como seres humanos, de destruir as coisas por perto, sendo que lá quando está escrito em Gênesis, no capítulo 1, que nós somos imagem e semelhança de Deus, imagem de Mevon, que nós somos, temos a capacidade de criar igual a Deus. Não que nós temos a aparência igual de Deus, essa imagem quer dizer que nós temos a capacidade de criar e temos pontos igual Deus deixou que nós tivéssemos. É Selem, que ou semelhança. Deus nos deixou para ser herdeiros desse planeta e co-herdeiros com Jesus Cristo. E nós, na nossa forma pecaminosa, nós não cuidamos da nossa herança. Porque o que o herdeiro faz? Ele recebe a herança e cuida da herança. E o que nós estamos fazendo com a herança que nós temos, que é o nosso planeta? Que é a herança que nós temos, que é o espaço ecológico, perto de nós, ambientes, como alguns biólogos falam, biomas, que tem perto da nossa casa. Como que nós tratamos os animais? Aí, pastor, o que isso tem a ver com a queda do homem? Tem tudo a ver. O ser humano resolveu não cuidar das coisas e colocar culpa em outras situações, sendo que Deus deu a responsabilidade para nós. E as responsabilidades que nós temos são responsabilidade de herdeiro. E responsabilidade que Jesus coloca de amigos. E aí nós estamos numa visão que nós precisamos do quê? De olhar para o Éden, olhar lá para o jardim do Éden como algo que deve ser apagado, eu não estou falando esquecido, mas apagado na nossa existência no ponto de que nós precisamos melhorar, nós precisamos parar de se esconder quando nós erramos, nós precisamos parar de querer colocar os nossos erros, ou seja, não querer ter responsabilidade, quando nós temos que ter responsabilidade em nossos atos, e parar de achar que nós somos vítimas, e tem até uma perseguição em cima da nossa vida de cristão, em cima da nossa vida de evangélico. Nós temos que buscar a face de Deus. Lá eu estive pregando aqui com os irmãos, e falei que lá em Números, capítulo 20, capítulo 12, verso 8, fala que Moisés falava com Deus face a face. Mas no 1 Coríntios 13, Paulo coloca que quando o ser humano, quando nós paramos de ser criança, nós não vamos ver mais no espelho, mas nós vamos ver face a face como ele é. Nós temos a capacidade de ver como ele é. Mas quando nós vamos lá, quando nós tivermos a capacidade de ir lá no nosso quarto, trancar a nossa porta e falar com o nosso Pai que está em secreto, nós vamos
ter essa capacidade de buscar o que é a mudança que nós precisamos ter em fidelidade de todo o coração, para que Deus possa estar atuando nas nossas vidas. Que, de certa forma, essa lição possa ter sido aplicada ao coração de cada um que está aqui essa manhã, aqui olhando para a lição, pessoas, irmãos e irmãs que já leram, mas que sabem que eu coloquei o sentido da lição, não li literalmente que está no texto da revista, mas eu coloquei o sentido que nós precisamos ter. A capacidade de não se envergonhar dos nossos atos, assumir os nossos atos, ter responsabilidade e não se sentir um coitadinho e falar que é um coitadinho porque tem coisa acontecendo aí e isso tudo está me influenciando. Que nós possamos estar sempre perto de Deus, o buscando da melhor forma possível. Tenha um bom domingo.